a conscientização sobre o câncer coloretal. Você sabia que o Brasil é o segundo país da América Latina com mais mortes por esse tipo de câncer? São cerca de 30 mil por ano. Porém, as chances de cura também são bem altas. A prevenção, o diagnóstico precoce e a mudança de hábitos de vida reduzem os riscos da doença. E é sobre isso que a gente conversa agora com a médica integrativa, a doutora Isabel Esperança. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Abi. Quando a gente fala sobre o câncer coloretal, ele é o segundo mais comum, é isso, né, doutora? É. E assim, na verdade, a prevalência desse câncer aumentou muito nos últimos anos. Devido ao quê, doutora? Aí que tá, né? Eu acho que se esse nosso papo acontecesse há 20 anos atrás, de repente eu te falaria assim, olha, é preciso ver fatores de risco como idades acima de 45 anos, história familiar. E hoje a minha resposta é diferente e eu acredito que da maioria dos meus colegas. Se você aí em casa que tem um intestino ruim, que tem isso por muitos anos, um problema que você visivelmente sabe que tem e não conseguiu até agora dar um destino, né, um sucesso, uma resolução disso, sem dúvida alguma, isso é um fator de risco para que um câncer aconteça. Então, hoje, cada vez as pessoas de casa, elas veem, né, o câncer acontecendo em paciente super jovem. Isso vem acontecendo a largos passos. Então, não é mais o que a gente falava 20 anos atrás. A história mudou, a vida mudou, os hábitos mudaram muito. Então, o tubo digestivo é a nossa comunicação com o meio externo. O nosso meio externo hoje é muito adoecedor. E nada mais do que se esperar que esse tubo digestivo, ao longo de todo ele, não só o intestino, né, mas todo ele, sinta o reflexo dessa vida. Com certeza, doutora. A gente fala muito sobre o exame, né? E as pessoas têm muito receio do exame. Falam assim, mas eu ainda não tenho tantos anos, por exemplo. Mas se eu já tenho um caso em casa, se eu já sinto isso que você está falando, é necessário eu procurar um médico quanto antes e fazer esse tipo de exame? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Olha, a colonoscopia, eu diria que assim, existe um tabu muito grande em torno do exame. Fazer o preparo, óbvio que eu não vou ser inocente de falar que é tranquilo o preparo, porque você tem que mudar a alimentação, no dia anterior você não come as coisas que costuma comer, você vai tomar um laxante, você vai tomar líquidos, isso incomoda? Incomoda. No momento do exame, na verdade esse paciente ele não vai ter contato com absolutamente nada, porque esse exame é sedado, então ele não vai estar consciente. Agora, mais desconfortável, e acredito que isso acaba indo mais para o público masculino, mais desconfortável do que fazer um exame como a colonoscopia é você estar diante de um diagnóstico firmado. Então, ter o câncer de intestino, ele não pede licença para entrar na sua vida, não é mais ou menos assim. Então, em qual momento eu deveria fazer o exame? Se você sente que algo está de errado com o seu corpo, você precisa pedir ajuda. Então, não é só um cocô que está ruim, mas são dores, é uma digestão que não faz da melhor forma possível, é sangramento durante as evacuações, que isso é muito importante. Então, há um tempo atrás, tinha um exame chamado de pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Que ainda tem muitos colegas que acabam pedindo. Hoje, isso perdeu até a validade, porque se esse paciente tem uma disbiose, isso pode acontecer na ausência de câncer. Então, a pesquisa de sangue oculto, ela não é mais o que se achava dela há um tempo atrás. E o intestino, Abi, não existe outro exame com tamanha eficácia para olhar para dentro do que a colonoscopia. Posso fazer tomografia? Posso fazer... Não. Se eu tenho que ver esse epitélio por dentro, esse epitélio tem que ser visto na colono. Outro dado importante que eu acho que vale super ressalvar é o quê? Uma colonoscopia normal, ela diz se tem ulcerações, se tem pólipos, se tem câncer. Mas, infelizmente, eu vejo hoje, e muitos colegas que fazem o exame, de não dizer para esse paciente que, ainda que não tenha um câncer instalado, esse epitélio, esse intestino por dentro, ele está favorável a tudo de ruim que possa acontecer ali. Porque se essa mucosa está inflamada, se existem indícios de que aquilo não funciona bem,
eu não posso tranquilizar esse paciente e falar assim, volta para a tua vida e que você está vendo que você está adoecendo, porque até aqui está tudo certo. Então, olha, está tudo certo com o seu exame, mas vale a pena fazer outras coisas para que você não venha aqui daqui a algum tempo com outro diagnóstico diferente desse. Isso é importantíssimo, doutora, porque é aquela coisa, né? Não, está dentro do equilíbrio, mas até quando, né? Se você não está bem, não está certo. Não está bem. Quais são os fatores de risco, doutora? Olha, hoje, sem dúvida alguma, é um hábito inflamatório. O fator de risco, hábito inflamatório, se você tem queixas digestivas, isso já é um fator de risco. Óbvio que pacientes com história familiar, isso é como se fosse mais uma luz amarela no seu painel. Se você tem uma história familiar, convém que o seu alerta seja um pouco maior. Se em algum momento da sua vida você fez a colonoscopia e foi diagnosticado um pólipo, que é uma lesão benigna, mas que pode se tornar maligna, então imagine, é como se você tivesse andado, de uma certa forma, metade do caminho. Você não completou a corrida, mas você conseguiu fazer a metade desse caminho. Então, se você conseguiu fazer essa metade do caminho, eu acho que é um fator de risco. É algo para que você traga essa observação, essa avaliação o quanto antes e mais sistemicamente na sua vida, entende? Álcool. Sim, sem dúvida, né, doutora? Sem dúvida, álcool, tudo que inflama. O próprio tabagismo, né? Porque aí você aumenta a quantidade de toxicidade que esse corpo tem que lidar. Então, se eu tenho uma dieta inflamatória, se eu tenho hábitos inflamatórios, se eu sou sedentária, isso é um fator de risco. A própria obesidade é um fator de risco. A própria obesidade, porque toda e qualquer doença que aumente o seu padrão inflamatório no corpo, aumenta as chances de tumores surgirem. E o tubo digestivo e o câncer de cólon adora terrenos biológicos assim. Porque se for pensar, doutora, quando você fala da inflamação, as pessoas que já têm Crohn, né? Já tem a desbiose, já tem intestino irritável, enfim, essas pessoas constipadas, as pessoas que têm muito diarreias. E elas acham que é assim, pessoas que vão levando ao longo da vida, melhorando o problema com paliativos. Então, eu sou constipada e eu tomo um remedinho tal que me faz ir ao banheiro. Isso, ao longo do tempo, essa conta chega. Chega de maneiras diferentes, mas ela chega. Temos perguntinhas, doutora? Bora ver perguntinha pra doutora aqui, ó, do WhatsApp, tá? Pode mandar que a gente te ajuda. Da Raquel Almeida de Salvador. Beijo, Raquel. Boa tarde. Tenho uma função intestinal super regular, mas meu pai teve um CA de intestino. Qual a recomendação para que nós filhos façamos uma colonoscopia? Depende da idade isso? Obrigado, Raquel, pela pergunta. Doutora, o que é CA? Olha, primeiro, Raquel, obrigada pela pergunta, né? A gente sempre traz esse olhar mais cuidadoso com alguém acima de 40 anos. Agora, vale dizer o seguinte, o meu pai teve um câncer de intestino. Agora, quem é o hábito do pai e quem é o hábito da Raquel? Porque isso é muito importante. Graças a Deus, nós não somos refém da nossa hereditariedade. Legal. Então, assim, ainda que você tenha um caso na família, se o seu modo de vida, se o seu hábito de vida for diferente do seu pai, você pode até ter o cuidado, mas não é certeiro que você vá ter o problema. Então, se ela não tem queixas, ela disse, o meu intestino é super regular. Mas ainda assim, é bom que a gente avalie que regular como? Porque se faz cocô todos os dias, mas esse cocô é duro, esse cocô é ruim, ou é um cocô mais pastoso, esse intestino não é ruim. Aliás, perdão, esse intestino não é bom. Então, precisa olhar mais de perto. Acima de 40 anos, sem dúvida alguma, faz-se necessário essa vasculha, tá? E com queixas muito antes, sem dúvida alguma. Mais perguntinhas, doutora? Mais perguntinhas. Vem comigo aqui, ó, bora ver. Da Denise Vieira, do Rio de Janeiro. Quero saber se a colonoscopia virtual substitui a colonoscopia normal. Obrigado, Denise, pela pergunta. E aí, doutora? Olha, depende muito de quem está fazendo, de quem tem uma...
Porque olha só, a colonoscopia virtual, ela pode estar falando de laudo, provavelmente, né? Depende muito de quem vai ser o examinador, de quem que tá fazendo esse exame, não sei. Eu não sei, depende da prática. Até mesmo porque eu não sou colonoscopista, tá? Eu ainda tenho uma visão muito tradicional disso. Então, pode ser que a minha opinião tenha um viés da minha experiência. Então, quem é que vai fazer, eu não sei dizer para ela. Se essa pessoa sabe, se essa pessoa garante a prática, é uma coisa, né? Mas eu sou muito tradicional. Eu gosto da normal. Talvez da segurança, né, Da doutora? segurança, sim. Quando a gente fala desse assunto, né, eu queria muito que a doutora falasse sobre isso, porque a doutora tem um depoimento pessoal, né, eu falo que ela chama a doutora Isabel Esperança, porque realmente, além dela dar esperança para as pessoas, ela é uma prova de tudo isso. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, doutora, para a gente falar um pouquinho dos tratamentos, como é possível viver depois de um bom tratamento, depois de se curar. Então, esse assunto para mim é um assunto muito especial. Porque assim, quando eu fiz o diagnóstico de que tinha câncer de intestino, eu não sentia absolutamente nada do que as pessoas, na maioria das vezes, acham que precisam sentir para estar com câncer. Eu não tinha sangramento, eu não tinha dor, mas óbvio, eu tinha um hábito ruim, eu trabalhava demais, eu comia extremamente errada, eu estava muito acima do peso. Eu tinha uma história familiar. A minha irmã tinha tido câncer com 32 anos. E quando eu fui fazer um exame de rotina, sem sentir nada, mas tinha um intestino ruim. Eu ficava dias sem fazer cocô e achava que aquilo era super normal, porque afinal de contas, eu nem gostava de fazer cocô. Se eu ficasse uma semana, para mim, era mais um presente. Não dava tempo, né, doutora? Não dava tempo. Então, eu tinha realmente uma vida caótica, só que eu não tinha consciência disso. E hoje eu falo que dentro das graduações, dentro da graduação do curso médico, a gente não recebe, a gente não aprende muito do que vai prevenir doenças. A gente aprende a tratar doenças, mas não prevenir nenhuma delas. Eu nunca tive sequer um dia de aula que falasse a respeito da importância da alimentação. Pois bem, fiz um exame, mas com muita fé de que aquilo seria somente um exame de rotina. Foi diagnosticado que eu tinha uma lesão, essa lesão foi retirada, que a princípio eu tinha certeza que seria um pólipo benigno e quando veio era um adenocarcinoma de intestino. E o que não, para minha surpresa, não se tratava de um câncer comum, um câncer raro, genético. Até então, nós tínhamos 10 casos de câncer na minha família. E foi diagnosticado que o câncer, ele pode ser, a maioria deles, tá? Multifatorial, a pessoa não precisa ter um gene relacionado a isso, o que foi diferente em mim. Então, o câncer que eu tive era por conta de um defeito genético passado pela minha família. No momento do diagnóstico dessa doença, eles viram que não adiantaria tirar um pedaço onde o tumor estava. Precisaria tirar todo o intestino. Porque se tira um pedaço, esse tumor some dali, mas ele aparece em outro lugar. E foi isso que foi feito há 9 anos atrás. Eu fiz uma cirurgia grande, o que a maioria das pessoas não precisam, que é chamado de colectomia total. Foi retirado todo o intestino grosso. E eu sou, assim, prova, primeiro, da misericórdia de Deus, né? E de que se você plantar boas sementes, você vai colher bons frutos. Porque na época, o que me disseram é que a minha qualidade de vida seria muito ruim. Agora, colectomizada, pós um câncer, com chances de fazer metástase para outros lugares. Então, assim, ali, diante desse desafio de diagnóstico, eu resolvi que a minha vida seria diferente, que eu poderia ter uma vida abundante como tinha sido prometido para mim e para todos nós. Então, não foi algo fácil, foi algo que foi sendo construído ao longo desses 9 anos, foi uma mudança de vida, mudou a minha vida pessoal, profissional, a minha casa, a minha família inteira. Nós começamos a trazer, a entender primeiro porque as doenças aconteciam, um câncer ele não aparece da noite para o dia, um câncer ele também é construído. Eu fui aprendendo como as doenças acontecem no corpo e fui fazendo o caminho de volta. Eu fui retrocedendo nesse caminho na conquista da saúde.
Então, fiz muitas suplementações, porque além de comer e sempre brigando com a balança, eu era extremamente subnutrida. Eu tinha vitaminas baixas, eu tinha hormônios baixos, os meus índices inflamatórios eram absurdamente altos e eu só achava que estava tudo bem. Muda a vida toda, né, doutora? Se um dia a gente podia parar para falar só como é viver, né? Customizada, que é Sim. bem interessante. Temos mais 2 perguntinhas, doutora. Mais 2 perguntinhas, bora ver aqui, ó. Pelo Instagram também você pode mandar pergunta aqui, tá bom? Sem problema nenhum. Da Juliana. Boa tarde, seus lindos. Ô, Juliana, que isso? São seus olhos, meu. Minha mãe faleceu de câncer do intestino. Fiz a colonoscopia e tive 3 pólipos. Quando devo repetir o exame? Sou de Arujá, São Paulo. Obrigado, Juliana, pela pergunta. Juliana, uma vez a cada ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. E principalmente, como foi esse pólipo retirado? Porque existem graus desse pólipo. Existe um pólipo que tem uma displasia, que eles chamam de displasia de alto grau. É como se ele caminhasse mais um pouquinho, ele seria maligno. Então, se esse pólipo foi ainda por uma displasia de alto grau, tem que acompanhar um pouquinho mais de perto. Tirou 3 pólipos, o ideal é que se faça pelo menos uma vez a cada ano. Doutora, assim que descoberto um câncer no início, né? A chance de cura, tratamento, dá certo? Sempre. Sempre. Eu não posso nem falar que eu duvido disso, sabe? Lembrando que a colonoscopia, ela é um exame diagnóstico. Não pense que fazer colonoscopia vai prevenir qualquer tipo de câncer, tá? Isso que é muito importante. As pessoas acham assim, eu faço colonoscopia todo ano. E isso serve para diagnosticar, saber se o que você está fazendo é suficiente ou está errado. Agora, quero prevenir o câncer, o que eu faço? Muda de vida. Se a sua vida nesse momento é uma vida que pode te adoecer. O caso da Juliana, que já tem um caso na família, ela vai fazer colonoscopia uma vez por ano e, lógico, sem dúvida alguma, saber dos exames dela, como estão esse potencial inflamatório do corpo, como está a alimentação dela. Hoje, graças a Deus, os meios de comunicação ensinam isso o tempo inteiro. Trazer para a vida o quê? Mais saúde e afastar possibilidades, né? Prevenção é tudo nessa vida, né, doutora? Sim. E muda tudo. Você de casa tem dúvidas, quer saber um pouco mais? Conversa com a doutora, @doutora Isabel Esperança, tá aparecendo para você o Instagram. Doutora responde caixinhas, doutora conta um pouco mais da experiência dela, né, doutora? Sim. Obrigada, viu? Mais Obrigada uma vez. a vocês. Pela partilha, mais uma vez, viu? Obrigada.